O presbítero Manuel, falei nele, ele já viu como ele estava atento? Olha lá, olha, já está chegando, né? E nisso nós iniciamos a nossa assembleia com esse tempo de meditação, de devocional. Por isso eu quero te convidar, se você pode, a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses, queridos. Nós vamos ler no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 8, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Leamos, queridos, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 8. Colossenses, capítulo 1, de 3 a 8. A palavra do Senhor diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e, nesse momento, Pai, nós clamamos para que o Senhor nos dê da Tua graça para compreendermos a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos meditar na Tua palavra e nos regozijarmos nela, mas também nos regozijarmos naquilo que o Senhor tem feito. Age, Deus, com graça, que o Senhor ministre nas nossas vidas enquanto meditamos na Tua palavra, mas que o tempo todo, Deus, o nosso coração também se alegre durante a nossa assembleia, durante esse tempo de reunião, para celebrarmos aquilo que o Senhor faz e fez e vai fazer no meio da Tua igreja. Age, Deus, com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de passar pelo culto de ação de graças, né? Nessa quinta-feira que passou, nós estivemos juntos aqui adorando, celebrando o Senhor, rendendo graças ao Senhor pela sua bondade, por aquilo que Ele tem feito. E nós, normalmente, pensamos que a gratidão é algo que nós temos por coisas que normalmente nós vemos. Não é verdade? Quais são os momentos em que nós usualmente rendemos graças a Deus? Não apenas no culto de ação de graças, mas quando nós nos sentamos para nos alimentar. Não é verdade? Seja no café da manhã, seja no almoço, no jantar, nós então ali oramos como família, né? Ou então rendemos graças ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, pela sua bondade, pela sua provisão, pelo sustento que Ele tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em momentos quando nós nos deparamos com alguma calamidade, com alguma catástrofe, e a gente está chegando final de ano e começo de ano, né, onde a gente sempre ouve falar das enchentes Brasil afora, nós ligamos a TV no jornal e nós vemos alguém, alguma família que acabou por causa de alguma calamidade perdendo a sua casa, perdendo os seus bens. Então, naquele momento, nós rendemos graças ao Senhor pela nossa casa, pelos nossos bens, por aquilo que o Senhor tem nos dado. É em momentos quando a gente passa por alguém em situação de extrema pobreza na rua e nós vemos aquela pessoa ali mendigando e a gente então rende graças ao Senhor pelo trabalho, por aquilo que o Senhor tem nos dado e que nos sustenta. E nesses são os momentos nos quais nós usualmente rendemos graças a Deus, agradecemos ao Senhor. No entanto, queridos, nós precisamos aprender que existem outras bênçãos que são derramadas diariamente na nossa vida como consequência de quem Deus é. Nós precisamos evoluir o nosso pensamento para não olharmos mais para o Senhor apenas como nosso provedor, apenas como nosso sustentador, ainda que Ele de fato o seja. Nós precisamos olhar para o Senhor como aquele que derrama bênçãos espirituais na nossa vida.
bênçãos das quais a gente talvez não consiga contar. Existem bênçãos que a gente pode contar, não é verdade? E a gente canta sobre isso, né? Conta as bênçãos, dize-as quantas são, né? Nós conseguimos contar. Mas existem algumas bênçãos que elas ultrapassam a nossa capacidade de enumerá-las. Elas ultrapassam a capacidade que nós temos de formularmos um pensamento mais claro a respeito dela, porque elas tratam de coisas que são completamente espirituais e que nem sempre nós conseguimos render graças. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, queridos, nós percebemos o apóstolo Paulo rendendo graças ao Senhor, não pela quantidade de vidas que foram salvas na igreja dos Colossenses, não pela quantidade de cestas básicas que foram distribuídas. Nós vemos o apóstolo Paulo rendendo graças ao Senhor, não pela quantidade de visitas que nós tivemos nas nossas atividades e por aí vai. Mas o que nós vemos é o apóstolo Paulo rendendo graças por tudo aquilo que Deus vinha fazendo na igreja dos Colossenses. E que todas estas coisas, todos estes dados, esses números, era apenas uma demonstração das grandes bênçãos espirituais que Deus vinha derramando na igreja dos Colossenses. E é importante que a gente saiba quais são estas bênçãos. O apóstolo Paulo começa o texto falando assim: olha, nós damos graças a Deus, aquele que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E aí ele começa a enumerar as bênçãos pelas quais o apóstolo Paulo é grato. Grato pela graça de Deus. Ele fala: desde que nós ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo, queridos, pelo qual o apóstolo Paulo expressa a sua gratidão a respeito daquilo que os colossenses vinham experimentando. A fé que vocês têm em Cristo Jesus. Queridos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo celebrando essa fé, celebrando a fé verdadeira, a única fé verdadeira, que é a fé em Cristo, nós sabemos que ele estava celebrando aquilo que Deus faz na vida dos crentes. Nós cremos, e cremos porque a Bíblia afirma, que a fé é um presente de Deus. Não é verdade? A fé é um dom de Deus, uma dádiva que vem do Senhor. E quando nós vemos o apóstolo Paulo reconhecendo e rendendo graças a Deus pela fé dos colossenses, ele está rendendo graças a Deus por algo que o Senhor Deus deu aos colossenses. E, queridos, quando nós olhamos para a realidade que nós vivemos, a realidade da Igreja Presbiteriana do Tarumã, queridos, nós precisamos aprender a render graças ao Senhor pela fé dos irmãos, pela fé que o Senhor tem dado a cada um de nós no Senhor Jesus Cristo. Às vezes, queridos, nós achamos e nós vinculamos a fé a apenas aquele momento específico na nossa história, o momento em que nós nos convertemos e que rendemos graças ao Senhor pela conversão. No entanto, queridos, essa fé em Cristo Jesus, ela é o que opera todas as coisas nas nossas vidas. Essa fé em Cristo Jesus é o que nos faz, o que faz com que a igreja se mova. É por causa da fé, queridos, que nós trabalhamos com dedicação, com excelência, com zelo. Isso não vem de nós. Isso é uma dádiva de Deus. Perceba, tudo aquilo que o apóstolo Paulo começa na sua ação de graças nesse momento, inicia-se pela fé em Cristo Jesus. Todo o resto do qual o apóstolo Paulo vai expor para nós aqui, é resultado, consequência da fé em Cristo Jesus. E é nisso, queridos, que eu gostaria de fazer os irmãos celebrarem e orar e render graças ao Senhor junto comigo nessa manhã. Render graças porque a Igreja Presbiteriana do Tarumã crê em Cristo, o nosso Senhor.
Ele tem sido o nosso sustentador, o nosso ajudador. Nele nós depositamos a nossa confiança e nós precisamos celebrar a fé que temos em Cristo Jesus. Queridos, quando nós olhamos para todos os trabalhos que nós realizamos durante esse ano, e ontem mesmo eu estava olhando cada um dos relatórios que foram postados, que foi postado lá no grupo do Equipe 2022. Todas as lideranças enviaram lá os seus relatórios e eu estava dando uma olhada. Eu falei assim, gente, nós trabalhamos esse ano, hein? Olha o tanto de coisa que nós fizemos, olha o quanto nós pudemos abençoar, servir, ministrar, olha que coisa boa. E isso tudo, queridos, é resultado da fé que temos em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo continua, e ele vai dizer que ele não apenas rende graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da fé, mas na continuação do versículo 4, ele diz, eu rendo graças por causa do amor que vocês têm por todos os santos. Queridos, que coisa maravilhosa. Eu tenho insistido com os irmãos em toda pregação, em toda devocional, em todo estudo em que eu vou falar a respeito de amor, lembrar que amor não é um sentimento bonitinho, lembrar que o amor não é aquela sensação gostosa da adolescência, sabe como? Quando você se apaixona por alguém, etc. O amor bíblico é muito mais do que isso. O amor bíblico é algo que nos impulsiona ao serviço, o amor bíblico é algo que nos impulsiona a um compromisso pactual de uns para com os outros, e um compromisso que resulta no serviço. E quando eu olho para esse texto e vejo o apóstolo Paulo rendendo graças a Deus pelo amor que os colossenses têm por todos os santos, queridos, isso é inevitável de lembrar da nossa igreja. É inevitável. Eu disse isso na nossa reunião de liderança, no workshop de liderança, que às vezes nós não percebemos que um dos grandes fatores que sustenta firme a Igreja Presbiteriana do Tarumã é a identificação que nós temos uns com os outros e com esta igreja. O senso de identidade, de pertencimento que nós temos com esta igreja, com as pessoas que estão aqui. E isso é maravilhoso, irmãos. É verdade, nós reconhecemos as bênçãos do Senhor através do ensino da palavra, através da proclamação do Evangelho, nós reconhecemos as bênçãos do Senhor através daquilo que nós vivemos, experimentamos e fazemos. No entanto, queridos, a realidade da identidade que a nossa igreja tem, no vínculo que nós temos uns com os outros, queridos irmãos, isso faz toda a diferença e fez toda a diferença no período da pandemia, por exemplo. Fez toda a diferença. O que manteve a nossa igreja unida, mesmo quando nós não podíamos nos encontrar, o que manteve a nossa igreja unida, ainda que nós tenhamos tido uma firme pregação do Evangelho, uma fiel proclamação da palavra, um ensino bíblico fiel às Escrituras, ainda que nós tenhamos tido todas essas coisas, o que manteve essa igreja unida foi o amor que vocês têm por todos os santos. Essa perspectiva de identificação, de identidade, pelo amor, pelo desejo de servir, pelo desejo de abençoar, queridos, é um motivo pelo qual nós precisamos render graças a Deus. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo também fala sobre, no versículo 5, a esperança que está guardada para vocês nos céus. Queridos, quando nós começamos a render graças ao Senhor pela nossa esperança, é porque nós conseguimos compreender que a nossa esperança não está vinculada às coisas aqui da terra. Que a nossa esperança está guardada nos céus, ela está preservada nos céus. E o olhar que nós precisamos ter para a nossa igreja, e o olhar que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos, é de que nós precisamos render graças a Deus por uma esperança
que não é calculada, uma esperança que não está depositada nas condições do nosso mundo, da realidade que nós vivemos, mas uma esperança que está guardada nos céus. Os nossos olhos de esperança, o nosso sentimento esperançoso não se encontra numa vida melhor aqui na terra, ainda que todos queiramos isso. A nossa esperança de uma vida melhor está guardada para nós nos céus. Mas veja, o apóstolo Paulo continua rendendo graças. E ali no versículo 6, ele fala que esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês. Queridos, nós precisamos render graças ao Senhor. Nós precisamos render graças porque, de fato, o Evangelho tem produzido fruto na nossa vida. Tem produzido fruto na nossa igreja. E com isso, queridos, nós precisamos sim nos alegrarmos, compreendendo que o Senhor, o nosso Deus, é quem nos leva, quem nos move a realizarmos cada uma das coisas que nós fizemos durante o ano que se passou. E nisso, nós acabamos, assim como o apóstolo Paulo, rendendo ação de graças pela graça de Deus na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Que assim o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar, queridos, e ao orarmos nós já nos preparamos para a apresentação dos relatórios, nós clamamos para que o Senhor nos conceda a graça, para neste momento rendermos graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome pela nossa igreja. Te agradecemos, Deus, por podermos participar e viver esta realidade maravilhosa que é a vida como igreja na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Pai, age com graça em nós, age com graça nas nossas vidas, na nossa história, para que em todo tempo, Deus, nós possamos ouvir o Senhor, ver o Senhor, render graças ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa história. Age, Deus, que o Senhor, na Tua bondade, nos faça perceber aquilo que o Senhor tem feito e que em tudo isso nós possamos ouvir o Senhor, ver aquilo que todas as bênçãos do Senhor e que a Tua graça tem proporcionado para a vida da igreja. Age, Deus, fala conosco e que o nosso coração se alegre ao ouvirmos os relatórios dos irmãos. É o que eu te peço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar. Eu só peço aos irmãos alguns segundinhos aí, enquanto nós terminamos de arrumar tudo aqui e organizarmos a ordem.